o Cruzeiro conquistou uma vitória super importante diante do Fortaleza, que mostra que o time do Cruzeiro ainda não está morto no Brasileirão. Por mais que todo mundo tenha achado, que inclusive eu achei também, que aquele jogo em Curitiba, a derrota do Cruzeiro teria sido o fim do Cruzeiro nesse Brasileirão, teria sido a última pá de cal ali no Cruzeiro, não a última pá de cal, porque ainda tinha e ainda tem muito campeonato para correr, mas que seria ali, né, o começo do fim para o Cruzeiro, né? E não foi isso que aconteceu, pelo menos a princípio. O Cruzeiro entrou num jogo dificílimo contra o Fortaleza, fora de casa, num jogo que o Cruzeiro não digamos que jogou bem, mas trocou com Fortaleza, trocou, é, foi para cima do Fortaleza, o Fortaleza veio para cima do Cruzeiro também, teve uma trocação ali, e dentro das limitações do Cruzeiro, eu acho que pode até se dizer que foi um jogo bom do Cruzeiro, dentro das suas limitações, né? E o Cruzeiro, uma vitória importante, depois de 3 derrotas seguidas, né? E derrotas duras. Derrota contra o São Paulo, onde a bola insistiu em não entrar. O Cruzeiro jogou bem, teve oportunidades para fazer o gol, fazer gols. E mesmo assim, o pior ataque do Campeonato Brasileiro não conseguia. Não conseguiu. Aí depois, derrota para o Inter em casa. O último jogo do Cruzeiro em casa com torcida nesse Campeonato Brasileiro. E também uma derrota muito chata, né? Porque, mais uma vez, aquela coisa. O Cruzeiro produz, constrói jogadas, vai lá, martela, martela, martela e não consegue. Não consegue fazer gols. Não consegue converter. Aí a gente tem o jogo contra o Curitiba, a pior amostra do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro até aqui, a pior atuação do Cruzeiro, a pior demonstração de qualquer coisa que não é futebol do Cruzeiro em Curitiba, e não só a pior atuação do Cruzeiro como time de futebol, como 11 jogadores dentro de campo, mas também a derrota do Cruzeiro como torcida, como instituição, que é a derrota em Curitiba, do jeito que foi, né? Acontecendo o que aconteceu com a invasão de torcida, né? Aquele episódio lamentável, triste e escroto que a gente viu em Curitiba, que culminou no Cruzeiro acabar tendo, né, essa punição do Cruzeiro acabar tendo que jogar a reta final, os últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro sem sua torcida em casa e sem a sua torcida também fora de casa. O que a gente não sabe, né, também por causa da situação do Cruzeiro, até que ponto isso é bom e isso é ruim, né? Mas o Cruzeiro chega para jogar contra o Fortaleza, o jogo atrasado, onde o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento, em 17º, com 37, atrás do Bahia, mas que respirava pelo fator dos 2 jogos a menos. Era a única coisa que o Cruzeirense tinha para se agarrar ali e não desesperar. Porque o Cruzeiro tava zero desesperado no Brasileirão, zero desesperado. Mas foi jogar contra o Curitiba, o pior mandante do campeonato, perdeu o jogo e perdeu a sua torcida, né? Sofreu uma punição. Perdeu na bola e perdeu fora da bola, fora do jogo, fora do futebol. E aí, o que era zero desespero se transforma em desespero. Porque além do Cruzeiro estar se afundando na zona, se confirmando na zona de rebaixamento, o Cruzeiro, né, os fatores extra-campo, os fatores que são alheios à bola jogada,
os fatores alheios à bola, eles pesam muito pro Cruzeiro nessa situação. Ó, valeu, Torres, se inscreveu, brigadão, tamo junto, mano, cumpriu a promessa, é isso aí, ó, falou que ia se inscrever e se inscreveu, seja bem-vindo. Então, os fatores alheios, né, fora a bola, eles pesam muito. E aí, o zero desespero vira desespero, né? Vira desespero pro Cruzeiro. E aí, mas mesmo assim, se o Cruzeiro podia pensar em alguma coisa, olhar para alguma coisa que seria a fé do Cruzeiro, seria esses 2 jogos a menos. Então, tá, temos 2 jogos a menos contra em relação ao Bahia e temos 1 ponto a menos. Se a gente pontuar, nem que seja 1 ponto, né, nesses 2 jogos, estamos fora da zona, estamos 1 ponto na frente do Bahia. E aí o Cruzeiro vence o primeiro dos 2 jogos. Primeiro dos 2 jogos a menos. E era um jogo que não era pro Cruzeiro vencer. Não era. O Cruzeiro não era para vencer do Fortaleza. Nas contas do Cruzeiro, esse não era um jogo ganhável. Esse não era um jogo que o Cruzeiro contava como, tá, esse jogo aqui a gente pode vencer. Por pior que estivesse o Fortaleza. Por pior que seja a fase do Fortaleza. Porque o Fortaleza, cara, é o vice-campeão da Sul-Americana. Um time bom, um time organizado. E é aquele jogo que você olha, pô, vou jogar contra o Fortaleza fora de casa. Tá, vou buscar um empate. E sendo o Cruzeiro também quem é o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, para o que o Cruzeiro está brigando, para a fase do Cruzeiro, tanto que quando fui fazer minha simulação, coloquei o Cruzeiro empatando contra o Fortaleza, porque eu acho também que o Cruzeiro não é um time tão ruim assim, e nos jogos fora de casa tem conseguido empatar. E conseguir empatar contra o Fortaleza. Mas aí o Cruzeiro se supera, o Cruzeiro vai além, faz o a mais e consegue vencer o Fortaleza com um gol duvidoso, tá? Não vou mentir, com um gol duvidoso, mas vitória do Cruzeiro, que mais uma vez eu repito, sofreu, jogou, deixou o Fortaleza jogar, trocou com o Fortaleza, não foi um dos jogos que o Cruzeiro foi melhor, não foi. Teve vários jogos nesse campeonato onde o Cruzeiro foi superior ao seu adversário e perdeu. Jogo contra o São Paulo, por exemplo. Para citar os mais recentemente. O Cruzeiro foi superior e perdeu. Teve jogos onde o Cruzeiro foi inferior e venceu. E esse jogo foi de igual para igual. E a vitória se torna mais importante por causa disso. Por não ser um jogo pro Cruzeiro vencer. Por não ser um jogo dar conta dos jogos ganháveis. Porque se você olha para a tabela final do Cruzeiro ali, você vê que você tem o Fortaleza, o Vasco, o Goiás. Atlético fora, o Botafogo em casa e o Palmeiras em casa. O Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Desses 6 jogos, eu acho que 2 eram ganháveis pelo Cruzeiro. 2. E o Cruzeiro venceu um que não é um desses 2. Venceu um que não era um dessa conta. Então, se 2 jogos eram ganháveis, na conta o Cruzeiro agora precisa, na teoria, ganhar só mais um. Só mais um. Porque a conta que eu fiz era empate contra o Fortaleza, vitória contra o Vasco, vitória contra o Goiás, empate contra o Atlético, empate contra o Botafogo e derrota para o Palmeiras. Foi essa a minha conta. Agora, se o Cruzeiro conseguir vencer mais 2, ou empatar contra o Vasco e vencer o Goiás, ou
conseguir por algum milagre uma vitória contra o Botafogo, por exemplo, que, né, devido a essas circunstâncias, pode conseguir, né, devido às circunstâncias do Botafogo nesse campeonato e nessa reta final principalmente, acho que o Cruzeiro está se encaminhando para se salvar, querendo ou não, e era uma coisa que eu não esperava. Não achava que o Cruzeiro ia se salvar mais. Zero. Deixa eu falar com vocês. O cabuloso é gigante. Ramalho tá aí, atacante Pedro Triste, vai tomar uma porrada do nosso bom Pablo Fernandes. O Torres aí se inscreveu, valeu demais. Olha o reczinho aí. Contra o Vasco é final de Copa do Mundo. Perfeito. São os 2 próximos jogos, né? O Cruzeiro jogou pelo empate o tempo todo. Sim. Sim. Sou de Portugal. Salve, Tomás. Tamo junto. Mas o Cruzeiro, ele sempre... Não é que ele sempre joga pelo empate. Mas é que as circunstâncias do jogo, elas pedem isso, né? Elas não pedem isso, mas elas criam isso. Porque o Cruzeiro é um ataque muito ruim. É o pior do campeonato. E é a segunda melhor defesa, né? Foi superada pelo Galo. Superado pelo Galo. Então... Cadê? Status de time aqui, ó. Então o Cruzeiro não consegue marcar gols, né? Mas ele também é resistente na hora de sofrer os gols. Sofre pouco. Então, quase sempre, né? O Cruzeiro joga pelo empate. Que não marca e nem sofre, 0-0. E não à toa, o Cruzeiro é um dos times que mais empatou nesse Campeonato Brasileiro, né? São 10 empates. Só perde pro Atlético Paranaense, o Corinthians, o Red Bull Bragantino e o Goiás. Mas o Corinthians é fora da curva, né, mano? O Corinthians é fora da curva. 14 empates. Mano Menezes, né? Mano Menezes. Corinthians tá com negócio certinho pro meio de tabela. Número igual de vitórias e derrotas e um número alto de empates. Certinho o meio de tabela. Até os gols é igual. 39. Bizarro. Mas é engraçado, né? Eu olhar aqui essa estatística aqui, né? Melhores notas. Não quer dizer muito nada, né? Mas o Cruzeiro é o 7º time em melhor nota no SofaScore. Então, o que mostra que o Cruzeiro realmente não é um time tão ruim assim. Porque os seus rivais, por exemplo, de briga, eles estão muito abaixo do Cruzeiro. Muito abaixo. Como eu disse, não é um parâmetro pra nada, né? Porque, por exemplo, o Grêmio tá aqui e é um time que ainda sonha com o título, né? O Grêmio tá no mesmo lugar que o Vasco, com a mesma nota do Vasco, nota média do Vasco. Então não quer dizer nada, mas é curioso, né? Olhar pro Cruzeiro e ver aqui junto com Atlético, Red Bull Bragantino, Flamengo, Botafogo, Galo e Palmeiras, né? O 7º time com a melhor nota. É curioso, no mínimo curioso.